Em 5 meses, o metrô de São Paulo, comandado pelo governo de João Dória, sofreu 7 incêndios na rede elétrica, sendo o mais recente no último domingo. O Sindicato dos Metroviários evitou especulações sobre as razões dos incidentes, mas cobra que o governo tucano seja transparente com as investigações. A reportagem é de Rodrigo Gomes. Na tarde do último domingo, um incêndio na rede elétrica próxima dos trilhos na estação Palmeiras-Barra Funda da linha 3 vermelha do metrô paulista levou ao fechamento de 2 estações e acendeu um alerta entre os metroviários. O fogo teve início por volta das 17 horas e 30 minutos e nas imagens é possível notar um intenso curto-circuito no local, chamas e muita fumaça. As estações Palmeiras-Barra Funda e Marechal Deodoro tiveram de ser fechadas e o sistema emergencial de ônibus Paese foi acionado para fazer o transporte dos passageiros. Embora pareça ser um evento isolado, os incêndios na rede elétrica têm sido recorrentes nas estações do metrô paulista nos últimos 5 meses. O levantamento dos trabalhadores revela que, em apenas uma semana, 4 incêndios atingiram 3 estações da linha 1 azul e uma estação da linha 2 verde. O primeiro caso de incêndio na rede elétrica ocorreu em 23 de junho desse ano, na estação Tucuruvi, mas sem consequências no funcionamento do sistema. Apenas 4 dias depois, em 27 de junho, o mesmo aconteceu na estação Sé, destruindo uma caixa de energia e deixando o local às escuras. No dia 30 de junho, um novo incêndio, dessa vez na estação Tiradentes, que levou à evacuação e ao fechamento do ponto de parada. No dia seguinte, 1º de julho, foi a vez da estação Clínicas, na linha 2 verde, que nesse caso não teve grandes consequências. No dia 9 de julho, também na linha 2 verde, um incêndio foi registrado em uma das saídas de ventilação da estação Brigadeiro, na Avenida Paulista, durante a madrugada. Já no dia 2 de agosto, um incêndio atingiu a rede elétrica da estação Luz, provocando a parada da circulação dos trens e fechando as estações São Bento, Luz, Tiradentes, Armênia e Carandiru no meio da tarde. Os trens tiveram que circular por via única devido ao estrago causado pelo incêndio. A situação só foi normalizada 5 horas depois. A semelhança entre os casos preocupa os metroviários, que se reuniram na tarde de ontem para discutir as ocorrências. O coordenador do sindicato, Wagner Fajardo, evita fazer especulações sobre a causa dos incêndios, mas ressalta que o governo Dória precisa ser transparente ao explicar o que está havendo. Esses problemas a gente tem alertado e tem levantado junto ao metrô a necessidade de um investimento maior na segurança do sistema e principalmente na contratação de mais funcionários e garantir que esses eventos não sejam uma constante. O que a gente está fazendo agora é apurando, verificando, inclusive, o que aconteceu de fato, para a gente tentar ver se isso é um problema recorrente, já que nesses últimos 3 meses a gente teve episódios parecidos, né, que ocorreram no sistema, mas a gente ainda não conseguiu identificar se eles todos têm uma relação direta um com o outro. A princípio, a gente defende que mais investimento seja feito na manutenção, até porque existe um processo crescente de terceirização dos sistemas do metrô e nós não sabemos ainda se esse incidente tem a ver com isso. O governo Dória, no entanto, não ofereceu qualquer explicação à RBA sobre os incêndios ocorridos nos últimos meses. Em nota, o governo tucano se limitou a relatar a atuação no domingo e dizer que o incêndio foi controlado. Para Fajardo, essa postura mostra como o governo trata os problemas ocorridos no metrô, como quando houve o estouro do pneu do monotrilho da linha 15 Prata, que deixou a rede fechada por 3 meses. São tratadas muitas vezes, na maioria das vezes, de forma sigilosa, e nem os trabalhadores envolvidos podem se manifestar ou podem se pronunciar a respeito. Então, essas coisas são feitas de forma sigilosa e nós achamos que quanto mais democrática é a informação, maior é a possibilidade da gente ajudar, inclusive, a sanar o problema. A gerência de manutenção não compartilha essas informações nem com o sindicato, nem com os trabalhadores. Como lá na linha 15, aquela questão dos pneus, elas foram tratadas de forma completamente sigilosa. As soluções apresentadas pela Bombardier foi uma solução que não foi compartilhada com ninguém. E até hoje a gente não sabe efetivamente qual que foi a solução e principalmente a Bombardier sequer pagou pelos prejuízos que causou à população e ao metrô. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.